quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde você estiver agora, receba paz. Paz na tua alma, paz no teu coração, paz no teu lar, paz na tua vida. Jesus nos disse, aonde chegar, lance a paz. Nós estamos chegando agora na sua vida, estamos chegando agora no seu lar, estamos chegando até onde você está. E chegamos te oferecendo paz, te oferecendo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo dias em que os homens se encontram retraídos, acuados. Os homens se encontram muito abatidos. Entendemos também que os homens estão intimidados, estão amedrontados, acuados, estão com medo. E por que isso? Porque falta uma identificação de si mesmo. As pessoas precisam se identificar. Elas precisam saber quem elas são, quem é você. É interessante que o apóstolo João diz assim, ó, irmãos, agora somos filhos de Deus e somos verdadeiramente seus filhos. Imagine alguém que se identifique como filho de Deus. E para eu me identificar como filho de Deus, eu preciso me identificar também como ser humano. Quem sou eu? Quem é o ser humano? Às vezes nós nos vemos tão pequenos e colocamos pessoas tão acima de nós. Às vezes pensamos que nós nem podemos falar com Deus. Precisamos que alguém fale por nós. Mas quando a Bíblia nos garante que nós devemos ter toda ousadia de entrar no santuário de Deus, ou no Santo dos Santos. Diz o texto bíblico que nós temos que ter ousadia de entrar no santuário de Deus, ou seja, acesso direto a Deus. Então, tudo isso faz com que eu preciso realmente entender o quanto é necessário eu me conhecer, eu saber quem eu sou. É interessante que a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, conta a história de alguns exorcistas judeus ambulantes. E eles viram o apóstolo Paulo orar, expulsando demônios de homens. Então eles decoraram a forma com que Paulo fazia o seu trabalho de exorcismo. A palavra exorcismo vem de um termo grego, um vocábulo grego por nome de exorcia, que quer dizer exercer autoridade. Então, exorcismo é exercer autoridade sobre. E esses exorcistas judeus ambulantes viram Paulo orando e expelindo demônios. E olha para você ver como isso aqui é interessante. Eles decoraram a oração que Paulo fez para também poder fazê-la. E então foram numa casa onde estava um homem possuído por um demônio. E eles chegaram e disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, conjuro-vos e sai deste homem. E é interessante que o demônio olhou para eles e disseram, Paulo eu conheço, Jesus também eu conheço, mas e vocês? Quem são? Eles chegaram com uma oração repetida, uma oração que eles cronaram, que eles decoraram, da fala de Paulo. E quando se apresentaram com aquele ritual, porque tudo que é simplesmente copiado, ou clonado, ou plagiado,
se torna ritual. Eles chegaram de forma ritualesca àquele espírito, e quando disseram a ele, sai deste homem, em nome do Jesus que Paulo prega, o demônio disse para eles, conheço a Jesus, conheço também a Paulo, mas e vocês? Quem são? Uma das principais táticas do demônio é acusar. E quando a pessoa não tem uma resposta equivalente à sua acusação, a acusação prevalece. E nós entendemos que uma das formas, às vezes, de acusar uma pessoa é fazendo uma pergunta para ela. É simples quando você chega para alguém e diz, onde você estava tal dia? Aquilo já relaciona a pessoa a um monte de coisa. Mas aqui a pergunta que o demônio faz é, quem são vocês? Como que isso poderia, de alguma maneira, acusá-los? Como que isso, de alguma maneira, poderia incriminá-los? Quem são vocês? Porque eu conheço a Paulo, eu conheço a forma com que Paulo ora, e conheço também a Jesus, no nome de quem Paulo ora. Mas e vocês, quem são? Então, uma das coisas que acontece na nossa sociedade hoje, principalmente no âmbito religioso, são pessoas que não se conhecem. Eles precisam de alguém para falar com Deus por eles, porque eles não conseguem se apresentar diante de Deus como filhos de Deus. Eles vão pegar a oração de alguém e fazê-las em nome de si, para que possam chegar-se diante de uma circunstância. Mas aqui o que nós estamos aprendendo é que você deve ter a sua intimidade com Deus. E quando é feita a pergunta para eles, quem são vocês? Eles não souberam o que dizer. E a Bíblia diz que o demônio veio sobre eles, prevaleceu contra eles. E eles, nus, feridos, fugiram daquela casa. Agora, o que nós aprendemos deste texto bíblico é que se perguntasse para um genuíno servo de Deus, quem é você? Ele ia dizer, eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e esteio da verdade. Eu sou a nação eleita, o povo adquirido. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou portador do Espírito Santo. Eu sou portador do meu nome escrito no livro da vida. Eu sou templo do Espírito Santo. E eu tenho autoridade para usar o nome de Jesus Cristo contra a tua vida. E aquele demônio não poderia resisti-lo, mas eles não sabiam quem eram eles. É interessante, teve uma ocasião em que Jesus, ele está em um determinado lugar e chega a sua mãe e os seus irmãos e queriam falar com ele. E alguém corre dando total predileção para eles porque eram os seus parentes. E é lógico que Jesus deveria dar uma atenção especial para eles. E chega aquele homem diante de Jesus e diz, tua mãe está lá fora e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. E aí Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, este é minha mãe, é meu irmão e minha irmã. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu. Uma vez mais, nós vemos a pergunta sendo feita, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E a pergunta pode ser feita para você, você é de Deus? Você pertence a Deus? Se você pertence a Deus, então por que você não tem acesso direto a Ele? Por que te falta intimidade com Ele? Por que te falta esse elo estreito, essa aliança perfeita para se achegar a Ele sabendo que ninguém é mais importante do que você quando se trata de falar com o seu Pai? Porque o apóstolo João, ele diz, filhinhos, agora somos filhos de Deus e somos mesmo seus filhos. E se eu sou filho de Deus, Deus é o meu Pai. E se Deus é o meu Pai, quem é mais importante do que eu para falar diante dele?
quem tem mais voz do que eu para falar com o meu pai? Quem pode ser mais próximo dele do que o seu filho? E Deus, a Bíblia é clara quando diz, não faz acepção de pessoas. Todo aquele que for temente a ele, ele ouvirá. Então o requisito é ser temente a Deus. O importante é obedecer a palavra de Deus. É lindo quando nós estamos ali nas bodas de Caná da Galileia e acabou-se o vinho. E Maria se aproxima de Jesus e diz, filho, o vinho acabou. Então Jesus lhe diz, mulher, o que tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse a eles que estavam servindo as mesas, da seguinte maneira, olha para você ver que coisa importante Jesus disse-lhes. É lindo, é glorioso você ver essa palavra. Jesus colocou Maria na condição de quê? De filha. Colocou Maria na condição de serva. Quando ele diz para ela, mulher que tenho contigo, ainda não chegou a minha hora. Quando ela estava preocupada, com medo daquele casamento, daquela festa, daquele banquete, daquele buffet ser um fiasco, ser assinalado pela vergonha, marcado pelo escândalo, e ela chega preocupada diante de Jesus e diz, o vinho acabou. Ele disse, a minha hora ainda não chegou. Quando todos estavam preocupados, a hora dele já estava marcada. E eu digo para você que a hora de Jesus na tua vida já está marcada, já está agendada, cronometrada na tua vida. Mas o lindo e glorioso, nós vemos Jesus, ele posiciona Maria na condição de filha, na condição de serva. E ela humildemente, obedientemente, chega diante dos serventes e diz, fazei tudo que ele vos mandar. E aqui concretiza-se o mandamento de Maria. E qual que é o mandamento de Maria? Fazei tudo que ele disser. Isto foi o que a Maria disse para os serventes, e isso é o que Maria diz para nós. Faça tudo que ele pedir. Obedeça toda a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. E aí nós sabemos que houve um milagre extraordinário, a ponto de o mestre Sala dizer, todos os banquetes que vou, todos os buffets que participo, eles sempre oferecem o melhor primeiro e o inferior no final. Esta festa foi diferente. O melhor veio no final. O melhor de Deus veio no final. Acredite nisso. Às vezes você está pensando, para mim acabou. Para mim já não tem mais nada que se esperar. Mas a Bíblia te promete, o melhor de Deus ainda está para vir na tua vida. É só você acreditar, crer, entender que Deus pode tudo na tua vida. Precisamos crer. E esta é uma palavra importante para nós entendermos. É necessário refletirmos sobre a palavra crer. Como é que se crê? Como é que se acredita? É lindo e glorioso, é através da Bíblia, através da palavra. Sem a palavra nós não temos nada. Nós vemos uma ocasião em que Jesus está pregando um discurso, e nesse discurso ele explica as táticas, os estratagemas do demônio, de maneira que ele dizia, quando o espírito sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não encontra, diz consigo mesmo, voltarei para a casa de onde saí. E saindo, encontra aquela casa varrida e adornada, ou seja, desocupada. Volta e habita ali. Mas eu quero que você enfatize o ponto que diz. Olha para você ver. Não encontrando repouso, diz, voltarei para a casa de onde saí. Significa que ele não repousa.
enquanto não voltar para a casa de onde saiu. Ele não vai descansar. Ele não vai repousar enquanto não conseguir voltar. E quando Jesus está explicando isso, uma mulher, no meio da multidão, levanta a voz, grita, dizendo: bendito o ventre que te trouxe ao mundo, bendito os seios em que tu amamentaste. Mas ele diz, antes disso, ele, quando percebeu que todos olharam para a voz da mulher, e qual que era a voz da mulher? Ela mostrava para lá, bendito o ventre que te trouxe ao mundo, bendito os seios em que tu amamentaste. E quando todos olharam para onde a voz mostrava, desviando a atenção da palavra de Jesus, ele replicou, em contraproposta à palavra daquela mulher, antes disso, antes dos seios em que eu amamentei, antes do ventre que me trouxe ao mundo, bendito aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Então a palavra, ela vem antes de tudo. Se a palavra não for crida e não for praticada, não haverá para você recompensa nenhuma. E olha mais, o que diz o texto bíblico, Jesus disse na sua palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Sem a palavra, não há como você ter fé. Sem a palavra, a fé não é genuína. Sem a palavra, a fé não é perfeita. Se você não ouve uma palavra completa da palavra de Deus, a sua fé não é completa. Jesus é claro ao dizer, em dada ocasião, na festa, no último dia da festa, ele abre os braços e diz, quem tem sede, vem a mim e beba, porque quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, conforme a palavra. Se não for conforme a palavra, não haverá rios de água viva jorrando de você. Está falando exatamente do Espírito Santo. Então, crê. Devemos crer conforme a palavra que produz fé no seu coração. A palavra é que produz o crer, o acreditar. E a palavra de Deus, ela nos acrescenta dizendo que, Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz, se tiverdes fé, como a um grão de mostarda, direis a uma amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vai vos obedecer. Agora, muitos pregadores ensinam esta palavra de maneira equivocada, dizendo que se tiverdes fé do tamanho. O texto bíblico não diz do tamanho, ele diz como a um grão de mostarda. Ele não está falando só da forma do grão de mostarda, mas ele está falando de toda a sua estrutura, de todas as suas formas de crescer e de produzir. É ampliado a palavra como a um grão de mostarda. E nós sabemos que o texto bíblico nos acrescenta dizendo que a Bíblia Sagrada, ela nos explica que o reino dos céus é mostarda que um homem lança na terra. Na verdade, quando plantada, é a menor de todas as sementes. Mas depois que cresce, se torna maior do que todas as hortaliças. Assim compreendemos a estrutura da fé. O grão de mostarda é microscópico, imperceptível, quando começa, mas pode crescer a ponto de se tornar uma grande árvore. Assim também a fé começa imperceptível, microscópica, mas ela pode crescer a ponto de você dizer a uma amoreira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar. A sua fé pode crescer a esse pódio, a esse apogeu. A tua fé pode alcançar essa estrutura. É isso que Jesus está dizendo, que a fé tem que crescer. E com isso também entendemos que a fé não é automática. Você precisa acreditar. Quando você vê Abraão recebendo a promessa
que ele seria pai de uma grande nação. Diz a Bíblia Sagrada que ele caiu e riu, ele rolou de rir ao receber a palavra que dizia: você vai ser pai e vai ser pai de uma grande nação. Mas lá em Romanos você vê o texto dizendo, a Bíblia fala que ele creu contra a esperança que seria feito pai de uma grande nação. A Bíblia diz que ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido, que já era de quase 100 anos. Há aparentemente uma contradição nos dois textos, mas você vê num a fé microscópica, imperceptível, e você vê no outro a fé crescida, a fé produzida, a fé frutificante, a fé que começou imperceptível e a fé que alcançou grandes e grandes estaturas. Então você tem que conseguir acreditar. Consiga acreditar, creia. Você tem acesso direto ao trono de Deus através do nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque ao nome de Jesus é dada toda a autoridade no céu e na terra, no nome de mais ninguém, mas no nome de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não se iluda, não se engane. Só por essa via você chega ao trono de Deus, pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Agradeço aos irmãos que assistiram. Dá para ver, rapaz? Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Quero agradecer, amém, esse momento aos irmãos que nos acompanharam. Eu louvo a Deus por tua vida, viu? Louvo a Deus, estou relacionando aqui o nome de todos os irmãos que estiveram nos vendo nesse momento. Que essa palavra possa ter falado forte ao teu coração. Deus abençoe você, em nome de Jesus.